Vamos falar de Champions League? Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e no final do vídeo eu te lembro de deixar um comentário, fechou? Bora começar com os jogos que acabaram agora, o do Barcelona e o do Atlético de Madrid, depois falar dos dois primeiros jogos do dia e comentar posteriormente resultados gerais e coisas interessantes da rodada. Para começar, tivemos a Batalha da Luz, que eu mesmo nomeei, que foi essa virada do Barcelona para cima do Benfica. Épica, memorável, num jogo de várias e várias bizarrices assim, surpreendentes. Mas vamos do começo. Logo no início, os encarnados conseguem seu gol com o Pavlidis, sendo que eles fizeram uma inversão rápida para o Carreiras, avançar pela esquerda, o Barcelona não marca, não vê ele consegue o cruzamento para a área para quem atacava o espaço, justamente o Pavlidis, e abre o placar com 2 minutos de jogo, 1-0. Gol esse que tendia a condicionar o jogo, e assim foi inicialmente mesmo. Até teve uma jogada bem parecida com a do gol, com o Carreiras roubando uma bola e podendo cruzar pela esquerda novamente para quem atacava o espaço na área, mas dessa vez foi para fora. Só que menos de 10 minutos depois, num pênalti bastante infantil cometido pela defesa do Benfica, foi um bote totalmente errado, mal temporizado no Baldé, que estava na quina da área e sofre um pisão, assim, sem muito porquê. E dessa forma de pênalti o Lewandowski consegue empatar o placar. E a partir do empate, o jogo ficou bem jogado, parelho. O Barcelona tinha mais a bola, mas o Benfica também conseguia se defender muito bem e agredir nos contra-ataques. E foi numa dessas transições ofensivas que, numa bola em que o Baldé teria o controle, lançada para o atacante do Benfica, o Szczesny sai da área totalmente desgovernado, atropela o Baldé, derruba o defensor do Barcelona e assim a bola sobra livre para o Pavlidis conseguir colocar para o gol sem goleiro. Esse foi realmente um lance bem bizonho mesmo. Depois desse gol português, ou grego, chame como quiser, ainda o Barcelona teve uma chance claríssima de poder empatar com o Gavi, mas o Trubin faz uma grande defesa. E pouquíssimos minutos depois disso, o Benfica consegue o 3-1 num pênalti cometido pelo Szczesny, de novo falhando, derrubando o atacante Artur Koglu. E eu te dou um segundo para tentar saber quem fez esse gol. Claro que foi o Pavlidis de novo, fechando seu hat-trick contra o Barcelona, um dos melhores times do mundo, com menos de 30 minutos, porque esse gol foi aos 29. Depois disso, o Rafinha, ainda no primeiro tempo, tem uma chance de finalizar livre na esquerda da área, só que chuta para fora, não pega muito bem nela, e assim acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, o Barcelona volta melhor no jogo, até talvez melhor que no primeiro tempo, e tem bastante domínio, mas não foi disso que o gol saiu. O gol do Rafinha saiu num chute do Trubin que bate na cabeça do Rafinha e volta pro gol, deixando o goleiro completamente desconcertado, assim como o Rafinha, que cai no chão depois da bolada. E sim, esse foi o segundo gol do Barcelona. Quando o cara tá numa fase iluminada, realmente é impressionante o que consegue acontecer. Mas o Barcelona, gentil da forma que é, retribuiu o presente. E menos de 3 minutos depois, o Ronald Araújo, num cruzamento rasteiro, faz contra. 4-2 para o Benfica. Aos 32 do segundo tempo, o Carreiras faz uma falta dentro da área no Lamine. Então é pênalti para o Barcelona cobrar e de novo o Lewandowski consegue converter. 4-3. O Barcelona faz algumas trocas e dentre elas entra Eric Garcia no lugar do Koundé. E ele seria essencial, porque é o autor do gol de empate, do 4-4. Num lance de escanteio, Pedri recebe a bola na entrada da área, assim, quase no bico, e cruza pro Eric Garcia conseguir empatar, 4-4. E aí vem o lance polêmico, porque os acréscimos já estavam estourados e o Benfica tem uma falta no campo de ataque para cruzar a bola na área. Desse cruzamento, o Szczesny afasta e de uma forma um pouco esquisita, pegando também no jogador do Benfica, o que poderia ser interpretado como um pênalti para o Benfica no último lance. Mas quem faz um gol no último lance é o Barcelona, com o Rafinha, que consegue sair no contra-ataque dessa jogada e fazer o gol entrando da direita para dentro, como ele bem gosta. Aí houve a checagem do pênalti, que anularia o gol do Barcelona e daria uma chance para o Benfica conseguir a vitória. Mas o árbitro acabou decidindo que não foi infração. Então o Barcelona consegue comemorar uma vitória aos 51 minutos do segundo tempo. Uma vitória importantíssima para eles na classificação da Champions, garantindo que estão entre os 8. E vale ressaltar mais um jogo muito decisivo do Rafinha, né, que conseguiu fazer um gol de cabeça bem esquisito,
quando nem ele esperava, e também, é claro, o hat-trick do Pavlidis. Óbvio, tem-se que ressaltar o grego. Agora vamos passar para o jogo do time mais argentino do mundo, localizado em Madrid, na Espanha. E isso é graças ao Simeone. O Atlético de Madrid consegue uma virada para cima do Bayer Leverkusen do Xabi Alonso com 2 chutes a gol, 2-1. E teve um a menos por boa parte da partida. Mas vamos do começo. Era sabido que coletivamente o Leverkusen é muito mais time que o Atlético de Madrid, pelo menos para propor jogo. E isso ainda me surpreendeu no primeiro tempo. Mesmo no 11 contra 11, o Bayer Leverkusen amassava o Atlético de Madrid, não deixava eles saírem do campo de defesa. E assim, foi um domínio alemão impressionante, que seria ainda agravado pela expulsão idiota do Barrios, que dá um carrinho por trás e é muito corretamente expulso direto. Vamos entender de onde veio esse domínio inicial. O Xabi optou por entrar com uma linha de 4, Mukiele, Tapsoba e Ikampié. Isso foi para deixar o Grimaldo pela esquerda e o Frimpong pela direita trabalharem ao lado do camisa 10 Wirtz, numa terceira linha, num suposto 4-2-3-1. Eu digo suposto porque o atacante escolhido para iniciar essa partida foi o Tella, que não é muito um jogador de área, muito pelo contrário, ele é um atacador de espaços. E dessa forma, ele estava até um pouco deslocado no jogo. Mas, por conta da dúvida da condição física do Boniface e do Schick, que são os dois centroavantes que vinham jogando, o Tella teve que fazer essa função no início. E foi bem até. Foram 10 finalizações farmacêuticas. E na última delas, num cruzamento para o segundo poste, Ikampié consegue cabecear e abrir o placar para o Leverkusen, 1-0. O Xabi Alonso, para a volta do segundo tempo, fez um movimento que, pelo menos para mim, foi demorado. Ele desfez a linha de 4 inicial, retirando o Mukiele e jogando com o 3-4-2-1. Variação essa que já chegou a fazer muito mais vezes. Quem entra no lugar do lateral direito é o atacante Schick. E dessa forma, Grimaldo e Frimpong passam a ser alas. E o Leverkusen defende com 3 zagueiros. O Atlético de Madrid com um a menos praticamente só se defendia. Tinha um bloco bem baixo, com uma zona de guerra muito bem definida, jogadores agressivos e 9 caras atrás da linha da bola, o que sempre dificulta bastante. Além da compactação, é claro. Até o Griezmann voltava para jogar, e só o Álvares ficava na frente, isolado. Mas numa bola que o Griezmann pega, ele consegue um lançamento para o Julián Álvares, e o zagueiro pela direita, falha em afastar a bola de uma forma bem esquisita. E nisso, o Julián Álvares consegue manter essa arrancada, ganha na velocidade do zagueiro e chega à área para finalizar. O Grimaldo até tenta recompor e bloquear esse chute de alguma forma, ou pelo menos tirar espaço do atacante argentino, mas o goleiro Kovar estava bem mal posicionado. E o Julián Álvares consegue tirar, batendo cruzado. E nisso vem o empate do Atlético de Madrid, na sua primeira finalização ao gol no jogo e segunda em 53 minutos. Depois do empate, o Bayern, que conseguia criar muito bem até no 11 contra 11, começou a se precipitar muito. Ficou um pouco desorganizado e os jogadores aproximavam muito ao invés de aproveitar os espaços mais ótimos no campo. E nisso, o Leverkusen tentava criar, mas pouco tinha chances. Era mais volume de jogo e posse de bola circulando a área do Atlético de Madrid mesmo. Eu tinha dito no início do time mais argentino do mundo, porque assim que aconteceu a expulsão pro lado deles, o Atlético de Madrid fez de tudo para conseguir expulsar um jogador do Leverkusen. E assim, claro que eles conseguiriam. O Ikampié, o autor do gol, foi expulso, fazendo falta no filho do Simeone, o Giovanni Simeone. E dessa forma, ficou 10 contra 10. O Atlético conseguiu o que queria, igualou o jogo, tanto no placar quanto numericamente. E os alemães foram muito ingênuos de permitir. Aos 44 do segundo tempo, Julián Álvares faz o segundo gol da virada. E adivinha em qual finalização a gol? Na segunda do Atlético de Madrid no jogo. E nisso fica nítido que ambos os goleiros do Bayer Leverkusen estão um nível abaixo do que as demais posições. Tanto o Kovar quanto o Hradeck, que nessa temporada caiu bastante de nível. Então, pelo menos por agora, é o ponto fraco desse time. Como já era no início da temporada também, que sofria muitos gols.
muito na conta do goleiro, seja ele qual for. A gente tem que falar dessa atuação do Julián Álvares, que se desgastou o jogo inteiro e conseguiu fazer os 2 gols, declarando a vitória do Atlético de Madrid e colocando eles com grandíssimas chances de estarem entre os 8 colocados e classificarem para o mata-mata direto. E o Xabi Alonso vê essa mesma chance escapar por entre seus dedos, muito provavelmente, porque agora vai ter que fazer um resultado na última rodada. Bem, que é contra o Sparta Praga em casa, mas agora ele matematicamente não depende mais de si. Então amanhã vai ter que secar o Bayern, o Milan, o Brest, a Inter e o Arsenal. Outro time que vai ter que secar uma galera, porque não depende só de si, é o Mônaco. Mas ao invés deles secarem só amanhã, ainda vão ter que fazer isso na última rodada. Eles têm 13 pontos, mas estão fora do G8. Conseguiram uma vitória muito importante contra o Aston Villa do Unai Emery. E essa vitória foi conquistada de forma bem positiva, sem sofrer muito. Nesse jogo em questão, o Villa começou atacando, no estádio mais valioso do mundo. E isso por conta do metro quadrado de Mônaco, que é um absurdo de caro. Enfim, o time inglês começou no ataque, mas o goleiro Maek hoje não ia deixar nada entrar. Aos 8 minutos, o Mônaco consegue um escanteio cedido por Konsa. E desse escanteio sai o gol, mas não diretamente. Dibu Martínez faz uma defesaça no tiro de cabeça que o jogador do Mônaco conseguiu acertar. Só que no rebote, Singo consegue colocar para dentro. Após o único gol do jogo, o time do Principado poderia até ter ampliado, mas perdeu uma chance com o Zakaria, aos 16 minutos. Pois o domínio foi inglês. Bailly e Morgan finalizaram com perigo antes até dos 20 minutos. Então, teve uma posse de bola meio morta, sem perigo, por bastante tempo, mas no fim da primeira etapa, o time do Unai teve 2 boas chances que estavam impedidas, e mais 2 finalizações que, adivinha, o Maek não ia deixar entrar. O Villa novamente cria a primeira chance, mas dessa vez é a vez do Mônaco de ter um tempo de bola morta, e assim, gastando tempo e fazendo a administração do seu placar. Após o ímpeto do time inglês ter caído bastante, o Unai decide colocar o John Duran, que vai ser importante daqui a pouco. O Mônaco mesmo teve mais 3 ou 4 chances de matar o jogo, embora nenhuma fosse tão clara assim, mas isso acabou não acontecendo. E no último lance, o Duran tem a chance de finalizar e empatar nos acréscimos, mas não consegue. Dessa forma, a equipe do Ritter consegue entrar na briga nessa última rodada de Champions para tentar a classificação direta. Afinal, ninguém quer jogar esse playoff. Falar de Atalanta 5, Sturm Graz 0, eu posso fazer de uma forma bem resumida. O Gasperini é muito bom e o Sturm Graz é muito pior. Em mais uma boa atuação nessa temporada do De Ketelaere, a Atalanta goleou novamente. Esse ataque é muito forte e tem muitas opções. Dessa vez entrou com o belga e também o Reteg. Lookman ficou no banco, mas ainda tem o próprio Lookman, o Zaniolo e vários outros jogadores. Mas é claro, de nada adiantaria ter nomes tão promissores assim se o técnico não conseguisse fazer com que a Atalanta jogasse bem quase sempre. É um time que, assim, dificilmente foge do seu estilo de jogo e consegue dominar várias e várias partidas, a grande maioria de seus adversários. E mesmo quando não é dominante, é competitiva. Eu já citei isso em alguns vídeos aqui no canal. A Atalanta é muito boa. Só saiu da briga pelo Scudetto porque realmente Napoli e Inter são melhores e tem mais investimento também. E para terminar essa análise quase que unilateral, porque o Sturm Graz nem me dá muito material para conseguir analisá-lo, a Atalanta podia ter feito bem mais. Era para ter sido mais. Tiveram 10 grandes chances. Dessas, metade entrou. E olha que eles nem tiveram a bola tão mais assim que o Sturm Graz. Foi 60-40 ali, mais ou menos. Só que finalizaram 25 vezes, o que faz muita diferença para 5 que o Sturm fez. O Liverpool ganhou de novo, com o Salah marcando. Só que dessa vez até chegou a ficar um pouco preocupado, porque o Lille chegou a buscar o empate mesmo com a menos. Só que depois o Elliott fez o gol do 2-1 e tranquilizou todo mundo. O Liverpool é o líder da Champions, e isso não vai mudar, mesmo que perca a última rodada. E fizeram por merecer, né? Porque 7 jogos e 7 vitórias, um aproveitamento perfeito, merece a liderança. Hoje ainda teve Bolonha e Dortmund, que a vitória do Bolonha foi muito boa para os times que tomaram a virada hoje
no caso o Benfica e o Leverkusen, para poder ainda ter alguma ambição de classificação, principalmente o Leverkusen, né, que ainda está na zona do G8, mesmo tendo jogos amanhã. A Juventus empatou em 0-0 e, pelo que as estatísticas dizem, aparentemente foi um joguinho modorrento, eu não vi, então ainda não posso te confirmar, mas esse empate acabou não sendo bom nem para o Bruges e nem para a Juventus, que tem 11 e 12 pontos respectivamente. O PSV também chegou aos 12 pontos, ganhando do fraco Estrela Vermelha por 3-2. E por fim o Stuttgart entra na zona de classificação, ganhando do provável pior time da Champions, que é o Slovan Bratislava. Na minha opinião é até pior que o Young Boys. Nenhum deles conseguiu um ponto sequer. O Lewandowski passa a ser o artilheiro com 9 gols, que ele estava empatado antes com o Guirassy com 7. E o Rafinha tem 6, e é o líder de participação em gols. E o De Ketelaere e os próprios Lewandowski e Guirassy vêm logo depois com 9 participações. E em termos de classificação, agora o Barcelona se junta ao Liverpool dentre os times que já estão entre os 8. E o Atlético de Madrid encaminha bem esse mesmo posto, junto com o Atalanta, com 15 e 14 pontos respectivamente. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e fazer aquele comentário que a gente tinha combinado lá no começo do vídeo. Fechou? Tamo junto e nos vemos no próximo.